Falou ok aí, viu? Pode ir. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para dar continuidade às monitorias do 40 Nato. Hoje vai ser questões de membros superiores, ossos e articulações. Espero que todos estejam bem e tenham uma boa monitoria. Esse é o nosso índice, o que vai ser passado, ossos, articulações e linfonodos. Foi uma questão que eu esqueci. Peço desculpa. Um recado que eu tenho para vocês, que provavelmente, 90% de chance, que a gente vai ter continuação em agosto com as lives, entrando em gênito urinário e digestório. Era só isso, obrigado. E boa live a todos. Oi, gente, aqui é o Williams Nato, do quarto período da fisioterapia da UFTM. Vamos começar a monitoria de hoje, então, falando dos ossos, né? Que, por sinal, vai ser até que bastante coisa. Bom, vamos começar recapitulando, então, sobre o esqueleto humano, né? Igual eu tinha feito quando que eu fui comentar sobre crânio. Que, mais uma vez, é basicamente formado por ossos e cartilagens e é responsável pela forma básica e pela sustentação do corpo, né? E é sobre o esqueleto humano que o sistema muscular vai atuar para produzir o movimento, né? Juntamente com as articulações, obviamente, e também com os nervos que vão ativar esses músculos. E uma coisa sobre os ossos é que, mais uma vez, né, recapitulando também da monitoria de crânio, é que os ossos têm os chamados acidentes ósseos, que muitas vezes são como marcas nos ossos que servem como ponto de fixação para músculos e ligamentos, além de formar também local de passagem para vasos e nervos. Então, basicamente, gente, vocês vão ver eu falando bastante de acidentes ósseos aqui, daqui para frente. E bom, nessa monitoria de hoje nós vamos estudar o esqueleto apendicular, né, o que está de branco aqui, especificamente do membro superior. Só que aqui a gente entra na classificação dos ossos, gente. Os ossos podem ser classificados de acordo com seu formato. Aqui não está todas as classificações de ossos. Temos ainda, por exemplo, ossos sesamoides ou ossos pneumáticos, que são aqueles que têm os seios, né? Tipo o seio maxilar, no caso do osso maxilar, enfim. Aqui a gente vai entrar na classificação que envolve os ossos do membro superior. Bom, inicialmente nós temos os ossos longos, que são ossos tubulares, né, como o húmero aqui, que é o osso do braço, e que uma característica bastante importante sobre os ossos longos é que eles têm duas epífises, nessa extremidade aqui, tem a epífise proximal e a epífise distal, que são o local do osso que tem mais acidentes ósseos envolvidos com as articulações, né, e também inserção de músculos, a inserção do tendão dos músculos. E temos a diáfise, que é basicamente o corpo do osso, que apesar de ter acidentes ósseos também, em alguns casos, é em bem menos quantidade do que nas epífises. E ainda mais temos a metáfise, que é a parte do corpo do osso que se dilata aqui antes de chegar na epífise. Só que não vamos falar muito sobre a metáfise dos ossos, que eu estou comentando para vocês porque tem na imagem, porque existe, né? Mas enfim. Temos ainda os ossos curtos, que são ossos cubóinos no carpo, que são os ossos do punho, e também no tarso, que são os ossos do tornozelo. Aqui no caso está o carpo, né? A região de punho. Que vocês veem que a dimensão dos ossos curtos é basicamente bem semelhante, né? Tipo, a largura com o comprimento do osso, enfim. Ainda temos aqui os ossos planos, né, que são obviamente planos, assim como a escápula, e também como aqueles que protegem o encéfalo, tipo o osso parietal. E aqui também temos os ossos alongados, que são ossos longos, só que são achatados e não apresentam o canal medular. E um exemplo deles é a clavícula, além também da gente ter as costelas como um exemplo de ossos alongados. Bom, aqui vamos comentar um pouco sobre o segmento do membro superior, né? Que todo mundo, na verdade, já tem uma noção sobre isso aqui, só que eu também acho importante comentar sobre. Bom, inicialmente aqui nós temos o símbolo do membro superior, que é também chamado de cintura escapular, né? Na região mais proximal, que é formado pela escápula e pela clavícula, que se articula com o húmero aqui na região de ombro. Aqui temos o braço,
né, que é formado pelo húmero e se articula com o antebraço aqui no cotovelo. E temos o antebraço aqui, que é formado pelo rádio lateralmente, né, do lado do polegar, e pela una medialmente do lado do dedo mínimo, e que se articula com a mão aqui na região do punho. E temos a mão aqui formada pelos ossos do carpo, do metacarpo e pelas falanges que estão formando os dedos. Tudo isso aqui a gente vai entrar em detalhes durante essa monitoria. Vamos começar aqui então falando sobre a clavícula, né? Que é que une o membro superior ao tronco, né? No externo. Bom, a clavícula, aliás, o corpo da clavícula faz uma curva dupla no plano horizontal, igual vocês conseguem ver aqui. Parece ser um S esticado. E a clavícula tem duas faces. Tem a face superior, essa de cima aqui, e tem a face inferior, que está sendo mostrada embaixo. Bom, a face superior da clavícula, ela fica logo abaixo da pele e também do músculo platisma, que é aquele músculo da expressão facial que pega na região de mandíbula e desce pelo pescoço, que é o mais superficial de todos. E por conta disso, já que tem embaixo da pele e só desse músculo, a vista superior da clavícula é bem lisa. Diferente da face inferior da clavícula, gente, que é bem áspera, porque tem fixação de alguns ligamentos fortes e também tem alguns outros acidentes ósseos, né? Fixação muscular, enfim. Isso aqui é bem tranquilo de diferenciar na prática. Mas a clavícula também pode ser dividida em duas metades, uma metade medial e uma metade lateral. Bom, essa região aqui, que é a metade medial, ela é convexa anteriormente, e a extremidade external é alargada e triangular no local de articulação com o manúbrio do externo, formando a face articular external, que articula com a incisura clavicular do manúbrio. Tá, falei um monte de coisa aqui, ficou meio complicado, mas vamos primeiro mostrar um pouquinho do que é o externo. Externo é esse osso aqui do lado direito da imagem, que tá entre as costelas, né? Fica anterior aqui à coluna vertebral, entre as costelas aqui, bem no centro do tórax. E o externo aqui, né, que faz parte do esqueleto axial, faz parte do tronco, né, como eu tinha falado, se articula com a clavícula aqui, nesse ponto que eu estou mostrando para vocês, justamente um acidente ósseo chamado de incisura clavicular, que fica no manúbrio do externo, que é essa, como se fosse a cabeça do externo, essa parte que eu estou circulando aqui. Então é basicamente isso que eu tinha falado. E temos outra metade, que é a metade lateral da clavícula, que ela é côncava anteriormente, né, convexa posteriormente aqui. Que ela é plana, quer dizer, tem a extremidade acromial, né, essa região aqui, e é plana no local de articulação com a acrômio da escápula, formando a face articular acromial. Beleza, mais uma coisa que eu falei que ainda a gente não mostrou, acrômio da escápula. O que é isso? Acrômio da escápula, essa ponta aqui, essa estrutura óssea da escápula aqui, que vai estar justamente se articulando com a outra extremidade da clavícula nessa região. Mas, enfim, vamos agora mais para os acidentes ósseos propriamente ditos, né? Temos aqui, primeiramente, o mais fácil de identificar na prática, que é o tubérculo conoide. Que, para definir, gente, mais uma vez, um tubérculo é só uma proeminência pequena e elevada que tem no osso. Vocês vão ver de vários tubérculos aqui no membro superior, só que também eles aparecem em ossos de membro inferior, enfim. E o tubérculo conoide, né, ele se situa aqui na face inferior da clavícula, perto da extremidade acromial, e vai ser ponto de fixação de um ligamento, justamente o ligamento conoide, que vocês vão ver depois. E uma dica de posicionamento para você diferenciar uma clavícula esquerda de uma clavícula direita é identificar a posição do tubérculo conoide, que ele vai ser voltado posteriormente ao invés de anteriormente, né? Ou seja, além de ficar na face inferior da clavícula, ele é apontado para posterior. E aqui temos a linha trapezoidea, né? Que para definir, gente, uma linha é só uma elevação linear no osso. Essa linha trapezoide, ela se localiza lateralmente, igual vocês estão vendo, né, ao tubérculo conoide, e vai ser o local de fixação também do ligamento trapezoide. Uma coisa sobre essa linha trapezoide é que é uma estrutura bem difícil de ver na prática, né, principalmente quando você pega nas peças reais mesmo, né, sem ser sintéticas. Muitas vezes essa linha trapezoide é meio desgastada e tal, é bem difícil identificar ela na clavícula.
Só que é só você saber que ela fica lateralmente ao tubérculo conoide, nessa direção aqui, que se tiver um alfinete aqui, você vai saber que é a linha trapezoide que está sendo apontada. Então olha só, aqui tem fixação do ligamento conoide e aqui do ligamento trapezoide, que vocês vão ver depois. Ainda na clavícula, nós temos o sulco do músculo subclávio, que para definir, um sulco é só uma depressão ou escavação alongada. Se situa próxima ao meio do corpo da clavícula, né? Na verdade, é um pouco mais lateral do que centralizada na clavícula, e vai ser o local de fixação do músculo subclávio, né? Bem tranquilo. E por fim aqui, o último acidente ósseo que a gente tem é a impressão do ligamento costoclavicular, que é uma área oval e rugosa, bastante áspera, e que é o ponto de fixação do ligamento, né, obviamente, costoclavicular, que está unindo a clavícula até a primeira costela, que vai limitar a elevação do ombro. E só para finalizar a clavícula, vamos falar um pouco do posicionamento dela, né? Igual eu vou fazer com os próximos ossos também. Bom, medialmente a gente tem a extremidade external, posteriormente a gente tem o tubérculo conoide, né, além de ficar na face inferior, e também na face inferior a gente tem um sulco do músculo subclávio. Aqui, obviamente, não vou falar todas as estruturas que ficam medialmente, todas que ficam posteriormente, só dar algum exemplo mesmo para ter como ponto de referência na prática e conseguir posicionar o osso direitinho. Bom, gente, aqui inicialmente, né, a gente já terminou a clavícula. Talvez quem ainda não tenha iniciado na anatomia, né, tipo os alunos do primeiro período, que teve 1 ou 2 semanas de aula só, tenha achado, às vezes, com bastante coisa, só que a clavícula até que tem pouca coisa, gente. Né, eu vou falar muito de acidentes ósseos aqui, daqui pra frente, e é muito importante que vocês gravem eles, gente, porque é muito importante aprender direitinho sobre os ossos para entender articulações, e também é essencial ter noção dos acidentes ósseos para conseguir entender a musculatura, né? Já que a musculatura se fixa nos ossos em acidentes ósseos na maioria das vezes, né? Apesar de alguns casos a musculatura se fixar não no acidente ósseo, mas tipo no corpo do osso mesmo, tipo, sei lá, o corpo da clavícula. Mas na semana que vem a gente vai estar abordando sobre nervos e musculatura de membro superior. E na parte de musculatura, vamos estar falando muito de origem e inserção de músculo, que vai ser justamente nesses pontos dos ossos que eu vou falar para vocês. Então, apesar de ser bastante coisa, né, é bom, eu recomendo que vocês peguem o PDF que eu encaminhei para vocês nos grupos e deem uma olhada depois, né, dêem uma revisada no Atlas se vocês tiverem e tal, principalmente nesse material aqui, que realmente vai ser muito importante para a próxima aula, principalmente. Vamos partir agora para a escápula, né? Que, como eu falei, é um osso plano triangular que é situado na face posterolateral do tórax, né? Meio que sobre as costelas, apesar de ter uns músculos entre a costela e a escápula. Mas enfim, vamos começar falando das margens e depois dos ângulos da escápula. Aqui nós temos a margem superior da escápula, né? Que não tem muito segredo. E aqui temos a margem medial da escápula, que ela vai seguir paralelamente aos processos espinhosos das vértebras, aquelas pontas que tem na parte posterior das vértebras. Vocês conseguem ver aqui que a margem medial da escápula ela é bem reta, né? Segue bem rente mesmo. Até chegar aqui embaixo, que temos a margem lateral da escápula, que vai subir em direção à axila, sendo que a margem mais espessa e também ela vai terminar no ângulo lateral da escápula, que nessa região onde é que está sendo apontado aqui, que no ângulo lateral vai ter a cabeça da escápula, que é alargada, e também o colo, que é essa constrição aqui no osso, como se fosse o pescoço do osso, né? Que geralmente o colo fica abaixo da cabeça. Enfim, além disso, gente, temos aqui o ângulo superior da escápula, temos o ângulo inferior da escápula, e mais uma vez, como vocês já viram, temos o ângulo lateral da escápula. Aqui, igual eu fiz com a clavícula, né, ao falar do sulco do músculo subclávio, eu vou estar comentando com vocês sobre alguns pontos, já adiantando algumas origens e inserções de músculos. Só que eu vou falar de uma forma mais simples, sem aprofundar muito e sem falar de todas também. E aqui, para exemplificar, no ângulo superior da escápula, nós temos a inserção dos músculos levantadores e a escápula, e no ângulo inferior da escápula nós temos a origem do músculo redondo maior.
tá? Estou adiantando para vocês, caso vocês lembrem disso depois na monitoria que vem, que fica mais fácil de associar alguns nomes. Mas enfim, temos aqui duas faces na escápula também. Temos a face anterior e a face posterior. Bom, a face anterior é chamada também de face costal, que ela é côncava e forma uma grande fossa subescapular nessa região aqui, que vai ser ponto de origem do músculo subescapular, né? Bem tranquilo, fossa subescapular, músculo subescapular. Mas só para definir, uma fossa vai ser apenas uma área oca ou deprimida no osso. E aqui nós temos a face posterior da escápula, que ela é convexa e é dividida de forma desigual por uma crista óssea espessa chamada de espinha da escápula, né, que vai dividir essa parte posterior em uma fossa supraespinhal, nessa região aqui, em uma outra fossa infraespinhal, que é bem maior e que fica nessa região aqui, sendo que a fossa supraespinhal vai ser a origem do músculo supraespinhal e a fossa infraespinhal vai ser a origem do músculo infraespinhal, bem tranquilo também. Só que ainda temos o acrômio aqui, né, que vem do grego acros, que significa ponta, que é a ponta da espinha da escápula, que ela é dilatada e é bem plana na extremidade, e vai se articular com aquela extremidade cromial da clavícula que eu tinha comentado com vocês. Aqui ainda, nessa imagem da direita aqui, dá para ver essa estrutura bastante identificável, que é a cavidade glenoidal, né, que vai ser uma cavidade na forma de uma fossa oval também, que é côncava e bem rasa na cabeça da escápula, que vai receber e articular com a cabeça do húmero, que é bem maior que a cavidade glenoidal, que vocês vão estar podendo ver melhor nos próximos slides. E ainda relacionado à cavidade glenoidal, nós temos dois tubérculos. Lembrando que tubérculo é só uma proeminência no osso arredondada. Temos o tubérculo supraglenoidal, em cima da cavidade glenoidal, e o tubérculo infraglenoidal aqui embaixo. E bom, esses tubérculos são ponto de origem de dois músculos bastante importantes. Aqui no tubérculo supraglenoidal nós temos a origem da cabeça longa do bíceps braquial, e aqui no tubérculo infraglenoidal nós temos a origem da cabeça longa do músculo tríceps braquial. Lembrando, um bíceps tem duas cabeças, tipo dois ventres musculares, e um tríceps tem três cabeças, três ventres musculares. Aqui tu vai ter a origem da cabeça longa dos dois, né? Sendo que de cima aqui vai ser do bíceps e embaixo vai ser do tríceps braquial. E aqui ainda, gente, nós temos o processo coracoide nessa região aqui, ó. O processo coracoide, que é semelhante a um bico, ou senão um dedinho apontado para o ombro, que fica acima da cavidade glenoidal, que vai ser ponto de origem da cabeça curta do bíceps braquial e também do músculo coracobraquial. Processo coracoide, coracobraquial, além de ser também ponto de origem, lembrando, da cabeça curta do bíceps braquial, enquanto que a longa é lá no tubérculo supraglenoidal. Tá bom? Também é ponto de inserção do peitoral menor, mas enfim. Temos ainda, só para finalizar a escápula, a incisura da escápula, aqui na região da margem superior, que só para definir, uma incisura é só um entalhe na borda do osso. E a incisura da escápula ela vai ser recoberta por um ligamento, que vocês vão ver, que vai dar o local de passagem para o nervo e veia supraescapular. A artéria não, a artéria vai passar por cima disso aqui. Dessa forma, temos o posicionamento da escápula, que superior e posterior nós temos a espinha da escápula e lateralmente nós temos a cavidade glenoide, que obviamente ela tem que ficar lateralmente para se articular com a cabeça do húmero, fazer conexão com o braço. E partindo aqui agora para o húmero, que vai ser o osso do braço, e é o maior osso do membro superior, que vai se articular com a escápula no ombro e também com o rádio e a una no cotovelo. E por ser um osso longo, apresenta duas epífises e uma diáfise, sendo que eu vou estar fazendo essa divisão com vocês. Começando pela epífise proximal. Aqui, inicialmente, nós temos a cabeça do húmero, que é esférica, igual vocês podem ver, e se articula com a cavidade glenoidal da escápula, que eu já mostrei anteriormente também. E aqui, igual eu tinha falado, que funciona como se fosse um pescoço do osso, nós temos o colo anatômico do húmero, que é formado pelo sulco que circunda a cabeça do húmero e vai separar a cabeça dos tubérculos maior e menor, que vai indicar a linha de fixação da cápsula articular do ombro, que vocês vão estar vendo na parte de articulações. E aqui embaixo nós temos o colo cirúrgico do húmero,
né? Esse colo cirúrgico, gente, é uma coisa bem importante sobre ele, é que ele não é como o colo anatômico, né? A gente não vê uma diferença na prática, no osso em si, tipo uma linha mostrando onde que é corpo do úmero e onde que é colo cirúrgico. A gente vai meio que pela região aqui, abaixo dos tubérculos. Que isso aqui é um ponto bastante importante porque é um local bem comum de fratura do úmero, né, na parte estreita distal à cabeça e aos tubérculos. E em relação a esse tipo de fratura, o fragmento ósseo, né, proveniente da fratura, pode lesar o nervo axilar e as artérias circunflexas do úmero, que vão estar passando justamente circundando o colo cirúrgico do úmero. Então, por isso que é bem importante saber sobre essa característica aqui. E o úmero também é o único osso que tem dois colos, né? Sendo que um anatômico e esse segundo aqui que é meio que, sei lá, uma linha imaginária que tem no osso. Mas continuando. Igual eu adiantei para vocês, nós temos o tubérculo maior e o tubérculo menor do úmero, que são locais de fixação e alavanca para alguns músculos que vão da escápula até o úmero, o grupo muscular chamado de manguito rotador. Né? Que são 4 músculos. 3 deles já comentei para vocês. O subescapular, o supraespinhal, infraespinhal e tem o quarto, que chama músculo redondo menor. Esses 4 vão estar se fixando nesses tubérculos aqui do úmero, né? O maior e o menor. E uma coisa importante, gente, é que o tubérculo menor, além de ser obviamente menor, ele é voltado anteriormente no osso. Olha só, aqui está na parte anterior, ele está voltado anteriormente. Enquanto o tubérculo maior, ele é projetado para a lateral do osso, para a margem lateral do úmero. Isso aqui é bem importante, gente, porque em alguns casos não dá para diferenciar muito bem o tubérculo menor e o maior na prática, só de ver assim. Aqui a diferença de tamanho está bem grande, mas pode acontecer de uma peça estar com essa parte quebrada, alguma coisa assim. Ou eu mesmo também já vi uma peça normal, sem estar quebrado nem nada, uma diferença de tamanho quase imperceptível nesses tubérculos, um negócio bem estranho. Só que para diferenciar, a gente pode ter como referência o posicionamento dele, né? O tubérculo menor anterior e o tubérculo maior lateralmente, que também vai ser importante para entender as ações dos músculos que estão se inserindo aqui, né? Do manguito rotador. E bom, em cada tubérculo nós temos uma crista. Nós temos a crista do tubérculo menor nessa região aqui, e temos a crista do tubérculo maior, descendo aqui do tubérculo maior em direção ao corpo do úmero. Que também essas cristas são um ponto de fixação de alguns músculos. Temos, por exemplo, que na crista do tubérculo maior é ponto de inserção do músculo peitoral maior. E bom, entre os tubérculos, vocês podem ver aqui que tem um sulco intertubercular, né, separando os dois tubérculos. Que nesse sulco vai estar passando um tendão, vai ser o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial, bem visível também na prática, né? Vai estar protegendo esse tendão. E bom, na epífise proximal de úmero era isso. Vamos partir agora para o corpo do úmero, que tem 2 acidentes ósseos principais. Temos a tuberosidade deltoide, nessa região aqui, que vai ser ponto de inserção do músculo deltoide, e é localizado no terço médio da face lateral do úmero. Mas o que é isso? Olha só, quando que eu falar de terço, de metade, alguma coisa assim, que aliás vai acontecer bastante, provavelmente na monitoria que vem, a gente tem que imaginar o seguinte: vamos pegar o osso e dividir em 3 partes. Um corte aqui e outro corte aqui. Beleza, formou 3 terços. Terço proximal, terço médio, terço distal. Aqui eu falei que a tuberosidade deltoide está no terço médio do úmero, ou seja, ele está na região do meio do úmero e voltado para a face lateral, né? Orientado aqui ao contrário da cabeça do úmero e do mesmo lado do tubérculo maior. Aqui bem tranquilo de achar na prática a tuberosidade deltoide. E só para definir, uma tuberosidade é uma projeção de tamanho variável com superfície rugosa, bem áspera, diferente de um tubérculo que é como se fosse um caroço. E aqui, para finalizar a parte do corpo de úmero, nós temos o sulco do nervo radial, aqui, que é um sulco bem raso e às vezes bem difícil de visualizar na prática, só que ele passa obliquamente e posteriormente ao osso, dando local de passagem para o nervo radial e para a artéria braquial profunda. Uma dica para identificar na prática é só passar o dedo aqui na parte posterior do úmero, né? Sabendo que o sulco do nervo radial vai estar aqui. Então, para diferenciar uma região aleatória do corpo do úmero
E do sulco é só passar o dedo e sentir onde é que está afundado, que no olho realmente é bem difícil mesmo. E agora, partindo aqui para finalizar o úmero, né, que é bastante coisa ainda que está faltando, por sinal, falar da epífise distal, né, que é a região do úmero, onde há estruturas relacionadas com o cotovelo e com o antebraço. Bom, o úmero tem um côndilo, né, um côndilo que é uma área articular arredondada. Só que o côndilo do úmero compreende duas estruturas. Tem a tróclea, aqui, que é um processo articular semelhante ao carretel, aí vocês têm que dar uma imaginada aí. E também temos o capítulo, que é só uma cabeça pequena, articular e arredondada do úmero, nessa região aqui. Então, côndilo, que é formado pela tróclea medialmente e pelo capítulo lateralmente. Sendo que a tróclea, além de ser medial, por isso ela vai se articular com a incisura troclear da ulna, né? Uma estrutura óssea que eu vou estar falando com vocês no próximo slide. E aqui no capítulo do úmero, ele vai estar se articulando com a cabeça do rádio, mais especificamente a fóvea articular da cabeça do rádio. Então aqui vai ter a ulna e aqui associada com o rádio. Ainda, acima dessas estruturas do côndilo, nós temos duas fossas. Nós temos a fossa coronoidea, aqui, né, que é uma fossa situada acima da tróclea e que vai receber o processo coronoide da ulna durante a flexão completa do cotovelo. E temos aqui a fossa radial, que vai ser uma fossa mais rasa, situada acima do capítulo do úmero, que vai receber a margem da cabeça do rádio durante a flexão total do antebraço. Agora também é difícil de vocês imaginarem isso, né? O que é a cabeça do rádio, o que é o processo coronoide da ulna, mas depois vai ficar mais fácil de pensar como que isso acontece, né? Mas vamos continuar aqui. Temos a terceira fossa do úmero, que chama fossa do olécrano, que é situada posteriormente no osso. É a maior das três fossas, que vai receber o olécrano da ulna durante a extensão total do cotovelo. O olécrano, vocês vão ver depois, forma a ponta do cotovelo, né, que vai se encaixar aqui. E bom, ainda o côndilo ele tem duas projeções, né? Uma projeção a partir de um côndilo, né? Uma proeminência projetada de um côndilo, se chama epicôndilo. E nós temos aqui o epicôndilo medial, que é essa estrutura óssea grande aqui, né? Orientada de acordo com a cabeça do úmero. E temos o epicôndilo lateral, que está orientado aqui de acordo com o tubérculo maior do úmero, que vai ser menor do que o epicôndilo medial. E uma coisa bem importante que eu quero que vocês gravem sobre esses epicôndilos, que também vai ser muito útil na semana que vem. O epicôndilo medial ele vai ser ponto de origem da musculatura flexora do antebraço. Não de todos, mas pelo menos dos superficiais vai ter origem aqui, dos 4 superficiais. E aqui no epicôndilo lateral vai ser ponto de origem da musculatura extensora do antebraço. Tá bom? Então, medial, musculatura flexora, lateral, musculatura extensora do antebraço. E ainda, acima de cada epicôndilo, nós temos uma crista para cada, né? Indo do epicôndilo em direção ao corpo do úmero, que são as cristas supraepicondilares. Medial, na verdade quase não dá para ver ela, e temos a crista supraepicondilar lateral, que ela é maior aqui, porque vai ser ponto de origem de mais músculos, né? De músculos fortes, como o músculo braquiorradial, que tem origem nessa região aqui. E agora, partindo para a última estrutura do úmero, finalmente, temos o sulco do nervo ulnar, nessa região aqui, ó. Tá mostrando, deixa eu ver, nessa imagem, aqui embaixo, que é um sulco bem pequeno, situado abaixo do epicôndilo medial e medialmente a tróclea do úmero, por onde vai passar, obviamente, o nervo ulnar. E agora, para finalizar, o posicionamento anatômico do úmero é proximal e medialmente nós temos a cabeça, e posteriormente nós temos a fossa do olécrano. E agora, só para mostrar para vocês uma coisa bem rápida aqui, só a orientação dos ossos que eu comentei até agora com vocês, né? Temos aqui a clavícula se articulando aqui com a acrômio da escápula, né? A extremidade acromial da clavícula com a acrômio da escápula aqui. E aqui temos a cabeça do úmero se articulando com a cavidade glenoide da escápula, ou cavidade glenoidal, dá meio que na mesma. Aqui embaixo vai ter estruturas relacionadas com o cotovelo, que eu vou mostrar depois, né? E aqui é o que eu tinha falado com vocês já, só que numa visão frontal, né? Nós temos aqui a extremidade external da clavícula, essa região aqui, se articulando
com a incisura clavicular do manúbrio do externo, que é essa porção óssea do externo aqui. Né? Só para mostrar para vocês como que é a disposição disso aqui. Vamos continuar agora para falar da una, né? Chegando aqui no antebraço agora. A una que vai estabilizar o antebraço e vai ser o osso medial e mais longo dentre os dois ossos do antebraço. Lembre que a una fica do lado do dedo mínimo, tá? Enquanto que o rádio fica do lado do polegar. Mas vamos começar então falando da epífise proximal da una, né? Já que é um osso longo. Bom, na epífise proximal da una, nós temos duas projeções proeminentes para articulação com o húmero, que são o olecrano, aqui, que se projeta a partir da face posterior, né, formando a ponta do cotovelo, que vai servir como uma alavanca para a extensão do cotovelo, já que aqui vai ser ponto de inserção do músculo tríceps braquial, né, o principal músculo extensor de antebraço aí, extensor de cotovelo. Lembrando, mais uma vez, que a origem da cabeça longa do tríceps braquial é lá no tubérculo infraglenoidal da escápula, tá? Tem mais duas cabeças aí que eu não falei da origem não, mas que não é tão importante agora. Quanto a inserção dele é no olecrano. E bom, temos ainda o processo coronoide, essa região aqui que eu já tinha comentado com vocês, que se projeta anteriormente e vai ser ponto de inserção do músculo braquial. Dá para ver o processo coronoide em várias vistas aqui. Quer dizer que é bem que uma ponta aqui no osso, voltada para o anterior. E temos aqui a incisura troclear, nessa região onde é que eu estou passando o cursor aqui, né, que tem as paredes formadas pelo olecrano e pelo processo coronoide, que é parecido com a chave inglesa, ou com o de una, que vai se articular com a tróclea do húmero, né, aquele carretelzinho que eu tinha mostrado para vocês no côndilo do húmero. E bom, aqui embaixo dessa região do processo coronoide e tal, nós temos mais uma tuberosidade, a tuberosidade da una, que, né, fica logo abaixo da incisura troclear e vai ser ponto de inserção do músculo braquial. Sim, o tendão do músculo braquial, ele meio que pega duas estruturas ósseas aqui, né? Pega um pedaço no processo coronoide e desce um pouquinho aqui para a tuberosidade da una, né? O tendão de inserção do músculo braquial, não do bíceps, tá? Do braquial, que tem uma cabeça só. E ainda, gente, temos a incisura radial nessa região que eu estou mostrando aqui, né? Vou mostrar aqui agora. E bom, a incisura radial se situa na face lateral do processo coronoide e é uma concavidade lisa e arredondada que vai receber a circunferência articular da cabeça do rádio, que eu vou mostrar no próximo slide. Basicamente vai ser o local para articular com a cabeça do rádio isso aqui. E ainda temos a última estrutura da epífise proximal, a crista do músculo supinador, nessa região aqui, né, que se situa inferior à incisura radial, meio que lateralmente ela também, e vai ser ponto de origem do músculo supinador. Crista do músculo supinador, origem do músculo supinador, bem tranquilo também. E agora vamos partir para o corpo do osso, né? Temos aqui a principal estrutura, que é a margem interóssea, que é essa margem aqui do osso, né, que é voltado para a lateral, para o lado do rádio, que vai ser ponto de fixação da membrana interóssea do antebraço, estrutura que vocês vão ver depois. Mas é bem importante falar dessa margem aqui, né? Sendo que no rádio também tem uma margem interóssea, que uma fica apontada para a outra, né? As duas são voltadas meio que para o meio do braço, do antebraço, aliás. Aqui, gente, só para constar, né, nas imagens vocês estão vendo uma estrutura chamada forame nutrício, só que não é tão importante para a gente aqui não, porque é meio que varia no local que ele está no osso, e é só um local onde é que vai entrar a artéria para irrigar o osso, tá bom? Mas não é nada demais não. Vamos partir agora para a epífise distal da una, que aqui nós temos a cabeça da una, né, que é diferenciada, não fica na parte proximal, fica lá embaixo, né, na extremidade distal, que vai ter a circunferência articular, que vai se articular com a incisura ulnar do rádio, que eu tinha mostrado para vocês. Né, aqui, na verdade vai ser na próxima imagem, né, que vai ter a incisura ulnar do rádio. Então essa região aqui vai se articular com aquela estrutura, né, cabeça da una com a circunferência articular. E ainda na una, nós temos o processo estiloide da una, nessa ponta aqui. Né, processo estiloide, gente, só para constar, que vem do grego estilos, que significa, que remete, aliás, a lança ou estaca, enquanto que oides remete à forma de.
Então, o processo tiloide é só uma projeção óssea pontiaguda, né, em forma de lança na epífise distal da una, que também aparece em outros ossos. Vocês vão ver que no rádio também tem processo tiloide, vocês viram que no osso temporal também tem, terceiro metacarpo também tem, enfim. Também, sei lá, pode ser, sei lá, associado com estilo, já ouvi falar disso também, porque, sei lá, parece um salto alto, sei lá, nos olhos de alguém se parece um salto alto, e sei lá. Mas, enfim. Falando agora, né, para finalizar, sobre o posicionamento anatômico da una, né, que lateralmente e proximalmente nós temos a incisura radial, aqui, e anteriormente nós temos o processo coronoide. Sabendo disso aqui, você consegue posicionar a una tranquilamente. E agora, partindo para o rádio, o último osso do antebraço, né, que o rádio vai ser o osso do antebraço, que mais uma vez se localiza lateralmente, né, do lado do polegar. Gente, é uma boa dica demais se orientar pelo polegar, sabendo que o polegar vai ser o lado que está o rádio, né? Já que o antebraço se move para, sei lá, pronospinação, que vocês vão ver depois, mas enfim. E é o osso mais curto do antebraço, né, em comparação com a una. Bom falar agora da epífise proximal do rádio, que tem a cabeça do rádio, né, nessa região aqui, que vai se articular com o capítulo do úmero e com a incisura radial da una pela fóvea articular da cabeça do rádio, essa região que está mostrando aqui. Não dá para ver muito bem, na verdade, nessa imagem, mas é só uma depressão bem rasa no osso, tá? Essa fóvea articular, que vai estar justamente se articulando com o capítulo do úmero. E temos também, mais uma vez, na cabeça do rádio, essa circunferência articular aqui, que vai estar se articulando com a incisura ulnar, aliás, com a incisura radial da una, né, que eu tinha mostrado para vocês. E bom, abaixo da cabeça do rádio, nós temos essa constrição aqui, que é o colo do rádio. E abaixo do colo, nós temos a tuberosidade do rádio, né, que é voltada, gente, bem importante isso, não certinho para anterior. Ela é voltada para anteromedial, ou seja, anterior e um pouquinho virado para medial, que vai ser local de inserção do músculo bíceps braquial. Tá bom? Essa tuberosidade do rádio aqui. Importante saber disso, que é voltado um pouquinho para medial, para vocês entenderem a ação do músculo braquial, bíceps braquial na semana que vem, né, que tem um componente que faz supinação nele também. Mas, enfim. Ainda, meio que terminou aqui a epífise proximal, né? Vamos partir agora para o corpo do rádio, que tem duas estruturas. Temos a margem interóssea, né, que vocês podem ver que está bem fininha aqui, passando no meio dessa imagem aqui, ó. Tá passando aqui também, né, nessa parte lateral, que, né, igual funciona na una, vai ser só o ponto de fixação da membrana interóssea do antebraço. E temos aqui uma segunda estrutura que meio que ficou desformatado aqui, né, que não tem na maioria dos atlas, aliás, não tem no Néter, também não tem no Sobota, que é uma estrutura chamada de tuberosidade pronatória. Que essa tuberosidade pronatória, ela vai ser um ponto áspero, né, rugoso no osso, que vai ser ponto de inserção do músculo pronador redondo, que é um dos superficiais de antebraço. E bom, quando que vocês forem estudar a origem de inserção de músculo, vai ter escrito que o músculo supinador supinador não, gente, desculpa. Que o músculo pronador redondo, ele vai ter inserção lá no terço médio da face lateral do rádio. Olha só para essa imagem. Aqui a gente está no terço médio, né? Dividindo o osso em três, a gente está na segunda metade, aliás, em 2/3 do osso, nessa região aqui, né? E aqui a face lateral do rádio, igual está indicado aqui. Olha o que a gente tem aqui. Até nessa imagem aqui, apesar de não estar apontado no atlas, dá pra ver que tem uma coisa diferente no osso aqui, né? Como se tivesse áspero aqui, meio rugoso, que é justamente a tuberosidade pronatória. Tá bom? Só para constar esse ponto que é importante. Bom, vamos partir agora para a epífise distal do rádio, né? Que é um pouquinho, sei lá, talvez um pouquinho complicado de início, mas vamos ver isso aqui. A gente tem logo de cara o processo tiloide do rádio, que vai ser ponto de inserção do músculo braquiorradial, né, que eu já tinha comentado com vocês, que tem parte da origem dele lá na crista supraepicondilar lateral do úmero, enfim. E é bem importante saber disso, gente, porque no antebraço nós temos um músculo que é chamado, aliás, um grupo muscular lateral do antebraço, que é formado por três músculos radiais.
E tem esse músculo braquiorradial, que é o único desses 3 músculos que não vai chegar na região de mão, né? Não vai atravessar a articulação do punho, vai parar lá no antebraço, justamente no processo estiloide. Lembrando mais uma vez, inserção do músculo braquiorradial aqui. E ainda nós temos a incisura ulnar nessa região aqui, né, que vai estar se articulando com a cabeça da una, né, circunferência articular da cabeça da una. E ainda nós temos uma estrutura aqui na face posterior do rádio chamada de tubérculo dorsal, igual vocês podem ver aqui. Aqui não é exatamente o ponto de inserção muscular, só que aqui vai ancorar alguns tendões que estão passando aqui. Gente, claro, na parte posterior do antebraço vai estar toda a musculatura extensora do antebraço, né? Que está indo musculatura para estender os dedos, enfim, né? Atravessando essa região da mão. Então aqui, nessa região do rádio, da epífise distal dele, na face posterior, tem vários tendões passando aqui. E esses tendões, eles vão se ancorar nesse tubérculo dorsal. Especialmente, igual vocês vão ver semana que vem, o tendão do músculo extensor longo do polegar, que meio que vai passar por aqui e fazer uma angulação de 45 graus até chegar lá no polegar. Mas, enfim. E uma coisa muito importante que está como asterisco aqui, ó, é que nas duas laterais do tubérculo dorsal do rádio, temos uma estrutura que tem um nome meio grande, gente. Eu vou repetir para vocês 2 vezes. Sulcos e cristas ósseas para os tendões dos músculos extensores, tá bom? Sulcos e cristas ósseas para os tendões dos músculos extensores, que é justamente o que eu falei. Aqui está passando um monte de tendão, esses tendões vão deixar algumas marcas no osso, né? Aqui a gente usa meio que o nome coletivo para esses sulcos. Só que vocês veem nessa imagem aqui de cima, né, na direita aqui em cima, que cada sulco na verdade tem o nome do tendão que ele está recebendo. Igual tem aqui o sulco para o músculo extensor longo do polegar, tem um sulco para os músculos extensores radiais longo e curto do carpo. Enfim, cada sulco tem um nome específico, só que é muito difícil de diferenciar isso na prática, então a gente usa esse nome coletivo, né? De sulcos e cristas ósseas para os tendões dos músculos extensores. E para finalizar o rádio, finalmente, nós temos aqui a face articular carpal, que está sendo mostrada nessa região aqui, ó, mas aqui dá para ver melhor. Que a face articular carpal vai ser a porção do rádio que vai estar se articulando com o carpo, né? É o punho, que nessa face articular carpal vai estar recebendo 2 ossos que fazem parte do carpo, né? Da mão. Vai estar recebendo o escafoide aqui nessa parte lateral, né? Orientada para o lado do processo estiloide. E temos para o osso semilunar, que é voltada para medial no rádio, né? Para o lado aqui, para onde que tem a incisura ulnar do rádio, né? Só para constar isso, que é chamado de face articular carpal, só que dá para dividir em face articular carpal para o escafoide e para o semilunar. E de rádio é isso. Só para constar, o posicionamento anatômico dele é: proximalmente temos a cabeça, medialmente temos a margem interóssea e posteriormente nós temos o tubérculo dorsal do rádio. E agora, gente, só para mostrar aquela questão que eu tinha comentado com vocês sobre essa parte articular óssea do cotovelo aqui, né? Que olha só, tem o processo coronoide da una aqui, que vocês imaginam. Aqui tá só uma flexão de 90 graus, mas imagine se esse movimento continuar. Vocês vão saber que o processo coronoide da una vai ser acomodado na fossa coronoide, né? Enquanto que a cabeça do rádio, essa margem aqui da cabeça do rádio, vai estar sendo acomodada lá na fossa radial, bem em cima aqui do capítulo. E olha só, o capítulo bem arredondado aqui, se articulando com a fóvea articular da cabeça do rádio. Né? Só para constar isso mesmo. E aqui, gente, temos a extensão completa do antebraço, né? Com o olécrano sendo acomodado lá na fossa do olécrano do húmero. Só para vocês verem aí que os nomes desses acidentes ósseos fazem sentido, né? Agora vamos partir para falar dessa última porção óssea aqui do membro superior, que são os ossos da mão. Bom, a mão vai se articular com o antebraço e apresenta 3 grupos de ossos. Nós temos o carpo, o metacarpo e temos as falanges, né? Que depois eu vou detalhar para vocês, mas vamos começar com o carpo. Bom, o carpo, de princípio, é um negócio que dá um pouco de receio
por estudantes, né, que está começando essa matéria de ossos do membro superior, porque é um monte de nome aqui agora. Só que vocês vão ver que não é tão difícil assim, né? E olha só, o carpo, gente, é formado por 8 ossos carpais dispostos em duas fileiras, uma fileira proximal e uma fileira distal. Os ossos do carpo, eles têm uma característica de oferecer flexibilidade para o punho, sendo que as duas fileiras vão deslizar uma sobre a outra. Inclusive, um osso do carpo vai deslizar sobre o osso adjacente, né? Mas um deslizamento aí bem discreto, né? Grande coisa também não, só para aumentar um pouco a flexibilidade do punho mesmo. E bom, vamos começar então dividindo isso em fileiras, né? Vamos começar a falar da fileira proximal, dos 4 ossos carpais da fileira proximal, da região lateral para a região medial. Começando então pelo osso escafoide, né? Que é um osso em forma de barco, aí vocês dão uma imaginada, mas essa é a origem do nome, escafoide, que vai se articular com a porção proximal com o rádio, né? Quer dizer, a porção proximal do escafoide, aliás, gente, está se articulando com aquela face articular carpal do rádio, especificamente para o escafoide, né, obviamente, né, que fica do lado do processo tiloide. E também o escafoide é o maior osso da fileira proximal, né, bem tranquilo de identificar na prática. Só vocês identificarem o osso da fileira proximal que está disposto de acordo com o polegar. Depois temos o semilunar, que é um osso meio que em forma de lua, que fica medialmente ao escafoide, que vai se articular com o rádio, né, na face articular carpal para o semilunar, que fica do lado da incisura ulnar do rádio. E olha só, semilunar, semi-ulnar, né, fica do lado da una isso aqui, gente, do lado da una, mas se articula com o rádio, tá? Só para orientar mesmo aí o posicionamento dos ossos. E depois temos aqui o osso piramidal, que é um osso em forma de pirâmide, que fica medialmente ao semilunar, que se articula com o disco articulado da articulação radioulnar distal, né? Gente, calma que isso eu vou mostrar para vocês depois. E também fica do lado da incisura ulnar do rádio. Nossa, acho que eu repeti, eu estava falando do semilunar agora, né? Gente, do piramidal, desculpa. Bom, repetindo, o piramidal, gente, vai ser só o osso que fica medialmente semilunar, né? E que também vai ter uma articulação, de certa forma, com esse disco articular que eu comentei com vocês, né? O piramidal, no caso, ele fica logo abaixo da cabeça da una, ali perto do processo tiloide da una e tal. E por fim aqui nós temos o osso pisiforme, que é um osso meio que em forma de ervilha, né? Que aliás também é o nome de origem, né? Esse pisiforme, que significa em forma de ervilha, que fica situado na face palmar do osso piramidal, né? Ele não é exatamente assim, lateralmente ao piramidal. Aliás, medialmente ao piramidal. Ele fica meio que em cima dele. E só repetindo, temos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. E agora vamos falar da fileira distal, dos 4 ossos carpais da fileira distal, né, da região lateral para medial. Aqui fica um pouquinho mais fácil, eu acho. Temos aqui o osso trapézio, né, que é o osso quadrilátero, que fica logo abaixo do primeiro metacarpo. Temos o osso trapezoide, né, que é parecido com o osso trapézio, só que é menor, obviamente, e que fica logo abaixo do segundo metacarpo. Temos o osso capitato, que é o maior osso do carpo, e que se situa principalmente abaixo do terceiro metacarpo, apesar de articular com o quarto também. E temos aqui o amato, né, que é voltado para a face palmar, e Gente, desculpa, o ângulo do amato, que é voltado para a face palmar, só que no caso do amato, ele está se articulando com 2 ossos carpais, né? Vocês veem aqui, conseguem imaginar que está se articulando com o quarto e com o quinto metacarpo. Só que uma característica bem importante sobre o amato é essa estrutura que ele tem aqui, chamado de âmulo do amato, que é um gancho, um processo ganchoso, uma projeção em forma de gancho que o amato tem. E é bem importante isso aqui, gente, porque além de servir para identificar o posicionamento da mão, né, que isso é voltado para a face palmar, então você consegue diferenciar a palma da mão com o dorso da mão, uma peça óssea, também vai ser ponto de fixação para músculos da eminência hipotenar da mão, que vocês vão ver na semana que vem, né? Basicamente aquela musculatura mais medial, meio que na palma da sua mão, tá bom? Ponto bem importante de fixação de estruturas aí. De carpo é isso, gente. Mais uma vez, temos aqui o escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato.
Agora tem algumas formas de decorar isso aqui, gente. Dá pra diferenciar um osso do outro. Igual eu tava fazendo aqui com vocês, indo pela forma dele, posicionamento e tal, né, meio que individualmente, osso por osso. Também dá pra decorar os nomes repetindo isso aqui rapidão, numa sequência tipo de lateral para medial, igual o Lucas prefere fazer. E também tem alguns mnemônicos, né? Igual eu coloquei aqui para o lado direito da imagem, aliás, créditos aqui, que são só macetezinhos para decorar o nome desses ossos, né? Então, vocês podem estar vendo aí, só que eu não vou ler isso aqui não. É mais para material de estudo para vocês, quem quiser depois aí. Mas vamos continuar então, gente. Carpo aqui acabou, né? Vamos falar agora do metacarpo, que vai formar o esqueleto da palma da mão, entre o carpo, né, e as falanges. Cada metacarpo vai ter uma base, vai ter um corpo e vai ter uma cabeça, sendo que a base vai se articular com algum osso do carpo e a cabeça vai se articular com a falange proximal dos dedos. Uma coisa sobre o carpo que a gente não estuda ele separadamente, tá? É só numerar mesmo de 1 a 5º metacarpo é tranquilo, né? Base, corpo e cabeça do metacarpo. Sendo que uma característica que é no terceiro metacarpo, só que não é tão importante assim, é que ele tem um processo tiloide, né, voltado para a lateral. Mas enfim, de metacarpo é só isso. Vamos partir agora para as falanges, né? Está formando aí o esqueleto dos dedos da mão. E cada dedo tem 3 falanges. Uma proximal, que é maior, uma média de tamanho intermediário e uma falange distal, que é a menor de todas. Mas isso com exceção do polegar, que não tem a falange média, né? Tem só a proximal e a distal. E é só isso, gente, de metacarpo e falange, né? Mais complicadinho mesmo é a região de carpo. E agora, só para mostrar para vocês uma coisinha aqui, olha só como é que fica essa articulação. Tá aqui o escafoide desse lado aqui, do lado do processo tiloide, e o semilunar, que está escrito como lunato aqui, mas mais usual é semilunar mesmo, do lado aqui, voltado um pouco para a una, né? Do lado da incisura ulnar do rádio aqui. E aqui, gente, igual eu tinha mostrado para vocês, essa imagem repetindo aqui, né? Mostrando mais uma vez que a cabeça da una se articula com o disco articular que tem aqui embaixo, e que embaixo disso ainda vai ter aquele osso piramidal, né? Olha só a disposição aqui, ó. E aqui só mostrando o disco articular mesmo, né? Que é só meio que uma estrutura que vai amortecer essa região. E aqui dá pra ver alguns movimentos do punho, gente. Vocês vão ver em articulações também, só que aqui está mostrando uma visão óssea disso. Temos aqui a abdução, né? A abdução, que é o afastamento da mão para radial, a abdução para radial, e desse lado, a abdução para unar, né? Afastamento da mão para o lado unar, para medial. Como se fosse um movimento de tchau, né? Só que um de cada lado. Só para vocês verem mesmo que esses processos tiloides, que o processo tiloide de cada osso aqui vai meio que limitar essa movimentação, né? E que também vocês podem ver que a una ela não se articula em momento algum diretamente com algum osso do carpo, né? A articulação do punho é a radiocarpal, o nome dela, né? Não tem articulação anatômica aqui com a una, só uma articulação fisiológica mesmo. E agora, para finalizar essa parte óssea, né? Para depois ter um intervalo de 10 minutos e depois partir para articulações, que eu juro que é menos coisa que isso, temos aqui sobre a fratura do escafoide. Né? O escafoide, gente, que é o osso carpal fraturado com maior frequência. E é bem comum fraturar o escafoide quando a pessoa cai no chão com a mão espalmada, com a mão aberta, igual está mostrando aqui. Bom, a dor nesse tipo de lesão vai se localizar principalmente na região do escafoide, né, obviamente, que é na face lateral do punho. Só que tem um problema na fratura do escafoide. É que, aliás, vários problemas, né? É que um dos maiores problemas é que na radiografia inicial do punho, né? Tipo, a pessoa machucou, foi no hospital, fez a radiografia na hora, lá no dia, né? Não vai diagnosticar muitas vezes como uma fratura, não vai mostrar a fratura. Vai ser diagnosticado como entorse grave de punho, né? Porque está doendo muito, só que não teve jeito, não mostrou nenhuma fratura no exame de raio-x. Só que uma radiografia feita umas 2 semanas depois da lesão já consegue mostrar a fratura, né, no osso, porque já houve uma reabsorção óssea no local. Só que ainda complica mais ainda, porque por conta da vascularização especialmente pobre no osso,
vocês podem ver aqui que tem artéria radial emitindo o ramo carpal palmar, e desse ramo carpal palmar tá chegando algumas artérias específicas aqui para o escafoide. Só que para o escafoide é meio complicado, gente, porque a irrigação dele, além de ser feita por ramos bem fininhos e ser um osso bem grande, é uma irrigação que é recorrente, né? É meio que um sangue que volta para irrigar o escafoide. O fluxo aqui é bem fraquinho. Então, por conta disso, a consolidação do osso pode levar 3 meses ou mais, né? Ou seja, você caiu no chão com a mão aberta, você fraturou o escafoide, vai levar 3, 4 meses para arrumar isso aí, se não der problema. Isso se não der problema. Porque tem uma coisa, uma complicação que isso pode gerar é a necrose avascular do fragmento proximal do osso. Ou seja, o osso quebrou, né? Formou um fragmento proximal e um distal. O fragmento proximal é complicado por conta da irrigação dele, né? Que em alguns casos pode ser interrompida. E se está sendo interrompida, não vai chegar nem sangue, quer dizer, não vai chegar sangue, né? Ou seja, não vai chegar nem oxigênio e nem alguns outros nutrientes para esse osso, né? Osso que, né, é formado por células também, né? Formado por células, né? Não é só a matriz acelular, não. Então, por conta disso, já que não chega sangue, pode sofrer essa necrose vascular aí, né? Que aí vai ser intervenção cirúrgica mesmo para corrigir esse caso. Então, por isso que escafoide aí, apesar de ser bem fácil de ter uma fratura nele, né? Só cair no chão com a mão aberta, basicamente, pode ser bem complicado para tratar isso daí. Então, gente, aqui a gente acaba a parte de ossos. Vamos agora para o intervalo de 10 minutos